O nosso tema, o remanescente e os mandamentos de Deus. O remanescente aqui seria o remanescente escatológico, tá bom? E o nosso texto inicial está lá em Apocalipse 12, verso 17. Esse texto já foi citado hoje aqui pelo menos umas 3, 4 vezes. E é de fato o texto mais importante para falar, a ponta de lança para se falar do remanescente escatológico. E a nossa parte aqui, o nosso objetivo é focar especialmente naquela expressão que está destacada aí na tela que você está vendo nesse momento. Então, o Apocalipse 12, 17 diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A tradução que eu vou usar aqui hoje, nosso texto aqui, todos os textos que eu vou colocar, é a Nova Almeida atualizada, tá bom? Nova Almeida atualizada. Então ali tem um destaque: os mandamentos de Deus, deixando claro que o remanescente escatológico teria como uma das suas características principais os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de Deus. Bom, nós temos aqui dentro da Bíblia algumas possibilidades para entender essa expressão, os mandamentos de Deus. Como você pode ver, nós temos aí pelo menos 4. Dentro da palavra de Deus, eu vou agora olhar para aquela câmera ali. Os mandamentos de Deus, dentro da palavra de Deus, eles podem ser, essa expressão pode se referir a 4 coisas diferentes. Primeiro, ou a Torá, os livros da Torá. Segundo, aos 10 mandamentos, no caso, a lei de Deus. Pode se referir a um mandamento em particular. Ou então, pode se referir àquele mandamento do amor, chamado mandamento do amor, quando Jesus disse, ele resumiu os 10 mandamentos em amar ao Senhor teu Deus de todo o coração e também amar ao próximo como a si mesmo. Então vejam, qual dessas 4 possibilidades será que nós temos lá no Apocalipse 12, 17? Então, o nosso tema hoje aqui, nós vamos desenvolver aqui a nossa argumentação para nós tentarmos entender qual das 4 possibilidades melhor se encaixa lá em Apocalipse 12, 17. Lembrando que o texto lá diz que os remanescentes, o escatológico, eles guardam os mandamentos de Deus. Nós não vamos falar sobre o testemunho de Jesus, porque inclusive hoje já foi falado um pouco sobre isso aqui. O nosso foco hoje aqui é apenas a expressão os mandamentos de Deus. A que se refere essa expressão lá no Apocalipse? Há um outro texto também, que é Apocalipse 14, verso 12, nós já vamos colocar na tela já, daqui a pouquinho. Bom, para responder então a nossa pergunta, a que se refere os mandamentos de Deus, lá em Apocalipse 12, 17, nós vamos usar aqui 3 argumentos. O primeiro argumento é esse que está na tela. Nós vamos usar o contexto do Apocalipse, Apocalipse 12 a 14. Aí está inserido o texto que nós acabamos de ler, Apocalipse 12, 17. Está dentro desse contexto de Apocalipse 12, 13 e 14. Porém, esse contexto aí, ele começa um pouquinho antes. Ele começa, como vocês estão vendo aí, ele começa com uma visão inicial, lá em Apocalipse 11, do verso 15 até o 19. E aí tem a visão como um todo, Apocalipse 12 a 14, e depois termina com uma visão final em Apocalipse 15, de 1 a 8. Então é muito importante nós prestarmos atenção na estrutura dessa passagem da Bíblia, aonde está inserida ou está inserido esse texto que nós acabamos de ler. Notem vocês que nós marcamos ali na tela que essa visão inicial do Apocalipse 11, 15 a 19 e também a visão final que completa esse bloco no capítulo 15, de 1 a 8, ambas as visões estão relacionadas com o santuário. E aí é interessante porque o santuário traz a resposta praticamente para a nossa pergunta inicial. A que se refere a expressão os mandamentos de Deus? Se referindo lá ao remanescente escatológico.
Então agora vamos desdobrar esse contexto aqui, dessas 3 visões, né, que nós colocamos na tela, e vamos identificar alguns marcadores no texto bíblico. Alguns marcadores. Que marcadores são esses? Marcadores dentro do Apocalipse, na visão inicial, na visão do capítulo 12 a 14 e também na visão final. Ao identificarmos esses marcadores, nós poderemos melhor responder esse primeiro argumento, ou esclarecer esse primeiro argumento, que é o argumento do contexto do Apocalipse. Então vamos ver quais são esses marcadores. O primeiro deles está em Apocalipse 11, 19. Está na visão inicial. Lembra que eu coloquei lá, visão inicial. Apocalipse 11, 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Notem vocês que interessante, a arca da aliança. Aqui está o primeiro marcador. O que tem dentro da arca da aliança? Qual a importância da arca da aliança dentro do lugar santíssimo do santuário? Então essa é uma grande pista para nós identificarmos a expressão os mandamentos de Deus. A que se refere os mandamentos de Deus? Então, uma pista que já ficou bem nítido para nós, essa pista de que tem a ver com a arca da aliança, alguma coisa lá dentro da arca da aliança, não é mesmo? Agora, tem um outro marcador nesse contexto que é lá no final, na visão final. Aqui eu mostrei para vocês a visão inicial, agora eu vou mostrar a visão final. Na visão final, Apocalipse 15, verso 5, diz assim: depois destas coisas eu olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade para pesquisar a que se refere essa expressão testemunho. Claro, testemunho na Bíblia pode se referir a várias coisas, mas aqui, nesse contexto do Apocalipse 15, verso 5, tem um significado muito interessante. Ela designa justamente a lei de Deus. E como é que eu sei disso? Ora, se nós lermos aquela passagem que está marcada ali no final, Êxodo 25, 16, e eu gostaria de ler esse texto com vocês aqui, vocês poderiam até abrir a Bíblia conosco aí, Êxodo 25, verso 16. Olha o que Deus disse para Moisés, lá na época do antigo Israel. 25, 16 diz assim: e você, Moisés, porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Então vejam, Deus falando para Moisés que era para ele colocar dentro da arca o quê? O testemunho. Então olha aqui que coisa interessante, chamando aqui a lei de Deus de testemunho. E no verso 21 desse mesmo capítulo, Êxodo 25, verso 21, também nós temos essa mesma ideia. Diz assim: ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Então vejam, queridos, tanto na visão inicial nós encontramos uma referência do santuário e da arca da aliança, como também nessa visão final, lá no Apocalipse 15, visão final dessa sessão que nós estamos estudando, no Apocalipse 15, verso 5, há uma referência justamente ao santuário, o tabernáculo do testemunho. E essa palavra testemunho, como nós acabamos de ver, ela designa a lei de Deus. Então vejam, tanto na visão inicial como na final, há uma ênfase na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Então esses dois marcadores, eles são muito importantes para nós determinarmos a que se refere aquela expressão mandamentos de Deus, lá em Apocalipse 12, verso 17. Tá bom? Bom, seguindo aqui então a nossa apresentação, nós temos o Apocalipse 12, 17, propriamente dito, que está dentro desse contexto. Aqui mais uma vez encontramos essa expressão, mandamentos de Deus. E depois nós temos o Apocalipse 14, 12, que eu mencionei agora há pouco. Lá em Apocalipse 14, 12, nós temos lá: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Então, mais uma expressão, mais uma vez, mandamentos de Deus. Mais um marcador aí dentro desse contexto. E por fim, nós temos aí mais dois que nós vamos mencionar, que é justamente estar dentro da visão do grande conflito, da crise final. Apocalipse 14, 7, há uma informação importante ali, onde nós lemos: e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa expressão, amigos, ela só ocorre num outro lugar da Bíblia. As palavras, quase todas as palavras iguais a ela, né? Uma expressão muito parecida. Está justamente em Êxodo 20, verso 11. Lá dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus, dentro do 4º mandamento, de forma específica falando, nós encontramos lá: porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, aqui é um outro marcador muito importante dentro desse contexto do Apocalipse, dessa visão, que aponta para a lei de Deus, para os 10 mandamentos, aponta para o 4º mandamento da lei de Deus, para a guarda do sábado, o 7º dia. Então vejam, mais um marcador apontando para os 10 mandamentos. E por fim, nós temos aqui em Apocalipse 13, 16, ainda dentro desse contexto, uma referência indireta, porque ali fala sobre justamente a marca da besta. Faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Então, a marca da besta, que vai ser, ainda está no futuro, né? Acreditamos que está no futuro próximo. A marca da besta, ela é uma referência a este símbolo que vai ser colocado, digamos assim, né? Naquelas pessoas que estarão debaixo do governo da Babilônia, aquelas pessoas que vão preferir não sair da Babilônia e vão receber a marca da besta. Bom, nós conhecemos muito bem isso aí, todos conhecem, que estudam as profecias, e sabem que essa é uma referência a um dia de guarda que não é o 7º dia bíblico, é o dia de guarda de um falso dia de guarda. Nós cremos que no futuro será o dia de domingo, o dia de guarda que será imposto obrigatoriamente para o mundo inteiro, e esse será então a marca da besta, está no futuro. Mas, por contraste, nós podemos dizer que isso também é um marcador que remete à lei de Deus, porque fala justamente de um dia falso de adoração e não o dia verdadeiro, que é o 7º dia. Bom, então agora eu vou colocar aqui para vocês a estrutura que eu acabei de mostrar e vou fechar esse primeiro argumento aqui. Essa é uma estrutura quiástica. O quiasmo é uma estrutura em forma de paralelismo que existe dentro da Bíblia, e quase em toda a Bíblia, praticamente de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos essa estrutura, o quiasmo. Ela tem esse nome porque deriva da letra grega a letra qui, portanto quiasmo. Essa estrutura é como se fosse a letra X, em português seria a letra X. A primeira metade é paralela à segunda metade, não é? E o centro da estrutura quiástica geralmente contém a mensagem mais importante, aquela a qual quer se dar mais ênfase dentro da estrutura. Então, esses marcadores que eu mostrei para vocês lá dentro do Apocalipse 11 até o Apocalipse 15, ali um pouquinho depois do 14, esses marcadores, eles podem ser colocados dentro de uma estrutura quiástica. Olha lá para você ver. Nós temos lá em cima a primeira parte dessa estrutura, que é a cena do santuário, quando João viu a Arca da Aliança. Depois nós temos lá, por último, a parte que está em paralelo com ela, que é o final, a visão final, onde tem também a cena do santuário, o tabernáculo do testemunho. Nós vimos aqui que o testemunho é uma referência à lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, essa cena do santuário está em paralelo com a primeira lá, do capítulo 11, 19. Depois nós temos ali na letra B, a segunda proposição, que é um chamado para guardar os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17, que é a principal passagem do nosso estudo.
ela está em paralelo, ali embaixo como vocês estão vendo, com o Apocalipse 14, 12, que também tem um chamado para guardar os mandamentos de Deus. Nós lemos aqui o texto com vocês. E bem no meio dessa estrutura quiástica, nós temos ali o chamado para adorar a criatura e receber a marca da besta. E nós temos ali em paralelo aqui por contraste, né? Dentro da estrutura quiástica, o paralelismo pode ser ou por igualdade ou por contraste. Não é? Então, no caso ali, a terceira proposição, a letra C ali da nossa estrutura quiástica, ela está em forma de contraste, porque um fala sobre adorar a criatura e o outro é um chamado para adorar o Criador, tá bom? Então, adorar a criatura ou o Criador. Esse chamado para adorar o Criador está dentro das 3 mensagens angélicas. 3 mensagens angélicas, ok? Então, Apocalipse 14, verso 7. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aqui nós fechamos esse primeiro argumento, que é o argumento do contexto. Dentro do contexto de Apocalipse 12 a 14, contando a visão que vem um pouquinho antes e a visão que vem um pouquinho depois, nós temos vários marcadores que formam uma estrutura quiástica. E essa estrutura, toda ela aponta para a lei de Deus, os 10 mandamentos. E isso faz com que nós tenhamos um argumento forte para entender que Apocalipse 12, 17, que fala do remanescente escatológico, cuja característica principal é guardar os mandamentos de Deus. Nós temos ali uma evidência forte de que esses mandamentos de Deus se referem justamente aos 10 mandamentos. Aos 10 mandamentos. Então veja, olha que interessante. Você anota aí, faz essas anotações, depois você assiste de novo esse vídeo se precisar. Marque bem isso aqui. Quando alguém lhe perguntar, olha, mas como é que você sabe que Apocalipse 12, 17, que fala do remanescente escatológico, como você sabe que ali os mandamentos de Deus têm a ver com a lei de Deus, os 10 mandamentos? Então você tem aqui um forte argumento bíblico para apresentar, que é o argumento do contexto aonde está essa passagem. Mas não é só esse, eu queria deixar mais 2 argumentos com vocês aqui nessa noite. O segundo argumento é o argumento da rebelião contra os mandamentos de Deus que foi profetizada para o tempo do fim. Essa rebelião, ela pode ser entendida através do estudo dessas 2 palavras do Novo Testamento. Essas 2 palavras em grego, que é a palavra anomos e anomia. Anomos e anomia são palavras que têm um significado muito interessante e profético dentro do Novo Testamento. O que significa anomos ou anomia? Bom, anomos é uma palavra grega formada pelo prefixo a. O prefixo a na língua grega significa sempre negação ou então neutralização. E além do prefixo a, tem também o substantivo nomos ou nomia, que significa lei. Portanto, a negação da lei ou a neutralização da lei. O sentido dessa palavra anomos ou anomia na língua grega do Novo Testamento quer dizer sem lei, ausência de lei ou a violação da lei, não é? Normalmente essa palavra é traduzida no Novo Testamento por iniquidade ou traduzida em português também como ilegalidade, ok? Uma palavra que eu coloquei apenas como exemplo para a gente entender, uma outra palavra grega, só para entender esse sentido aí do prefixo, é a palavra amoral. O que é amoral? Amoral também vem do grego e também tem o prefixo a ali no início, representando uma negação, neutralização. E amoral quer dizer o quê? Alguém que não considera preceitos morais. Então, só para ficar claro aqui o sentido de anomos e anomia.
Aonde aparece isso no Novo Testamento? Em algumas passagens, eu vou citar algumas aqui que eu escolhi. Primeiro, Mateus 24:12. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a maldade, aqui a minha tradução é Nova Almeida atualizada, tá? Por se multiplicar a maldade, a palavra grega ali é anomia, o amor se esfriará de quase todos. Quem fez essa profecia? Foi Jesus. Jesus disse que por se multiplicar a anomia, a iniquidade, a ilegalidade, o amor de quase todos esfriaria. Portanto, é uma profecia isso, está dentro de um contexto escatológico, dentro do sermão profético que Jesus fez em Mateus 24. Um outro texto que eu gostaria de citar, aliás, eu queria fazer uma relação aqui antes de citar o próximo texto. Nós vamos ler Romanos 8, versos 7 e 8, porque aqui Paulo, embora ele não tenha usado a expressão grega anomia ou anomos aqui nesse texto, mas ele fala alguma coisa muito interessante. Ele diz assim: porque a inclinação da carne é o que? É inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui é interessante, eu me lembro agora de uma aula muito interessante que nós tivemos o privilégio de assistir, do Dr. Choi, teólogo adventista coreano, em que ele desenvolveu um estudo especial sobre esses dois versos aqui, e principalmente sobre a expressão na carne. O que quer dizer carne nos escritos de Paulo? E ele então desenvolveu um estudo ali muito bonito, interessante da Bíblia, e ele chega à conclusão de que carne na Bíblia pode ter a ver com o coração humano, que é a sede da nossa vontade, da nossa natureza, a nossa natureza carnal. Portanto, se você quiser ler esse texto de uma outra forma, talvez com uma palavra mais moderna, você pode substituir carne por coração. Então veja, a inclinação do coração humano é o que? Inimizade contra Deus, pois o coração humano não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, quer dizer, os que seguem o coração, não podem agradar a Deus. E esse assunto aqui, eu acho que ele amplia um pouco essa ideia dessa rebelião, apostasia que nós estamos falando, que foi profetizada para o tempo do fim. Anomia, essa iniquidade, essa negação e neutralização da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Por quê? Porque a inclinação da carne, ou a inclinação do coração, o texto aqui deixa bem claro, não está sujeita à lei de Deus. Não está sujeita à lei de Deus, ela combate contra a lei de Deus. E é o que nós vemos acontecendo hoje, em nossos dias, exatamente. Eu queria aqui abrir agora um leque um pouquinho maior aqui no nosso estudo e colocar aqui algumas atualidades. Primeiro, esse escritor ocultista britânico chamado Aleister Crowley, ele influenciou a cultura popular de uma tal forma, a partir ali do século XX, principalmente com uma lei que ele criou. Ele criou uma lei chamada Lei de Telema. O que é essa Lei de Telema? A Lei de Telema, segundo as suas palavras, diz o seguinte: faze o que tu queres, há de ser o todo da lei. Então, ele influenciou tremendamente a cultura popular, literatura, filmes, romances, ficção, música principalmente. Ele foi um dos grandes mentores de músicos famosos aqui do Brasil, como por exemplo Raul Seixas, já há muito tempo atrás. Então, não só no Brasil, como na América Latina, no mundo ocidental, esse homem é considerado o guru de toda essa influência popular ocultista. Faze o que tu queres, há de ser o todo da lei. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Siga o seu coração, faça o que você quiser, não se preocupe com princípios morais. Basicamente essa é a ideia que está por trás disso aí, e influenciou tremendamente a nossa cultura. Por exemplo, se você fizer uma análise aqui
na cultura popular em geral, literatura, filmes, músicas, desenhos, séries, enfim, toda a cultura popular, você vai encontrar frases que remetem a essa lei de Telema, desse escritor britânico famoso aí. Por exemplo, eu escolhi algumas frases ali só para ilustrar, encontradas aí dentro da cultura popular, né, de músicas, filmes, etc. Por exemplo, eu fiz do meu jeito. É uma frase muito repetida dentro da cultura popular. Eu sou livre para fazer o que eu quero a todo tempo. É uma outra frase também que a gente encontra muito. Faça o que você quiser fazer. Outra frase, siga o seu coração. Ou então, ouça o seu coração. Essas frases são muito, como eu disse, encontradas com muita facilidade dentro da cultura popular. Eu vou dar aqui 2 exemplos bem rápidos, porque esse não é o nosso tema principal hoje. É só para ilustrar o ponto que nós queremos chegar aqui. Na década de 80, e aqui o pastor Gilson, acho que vai lembrar bem, pastor Gilson é dessa época aí, época de garoto aí, né? Havia uma banda muito famosa lá da Suécia, chamada Roxette. E em 1988 eles lançaram uma música que estourou nas paradas de sucesso do mundo inteiro. E o título dessa música era Listen to Your Heart. Listen to Your Heart. Quem era dessa época lembra muito bem, né? Só de falar essa frase, né? Ouça o seu coração, já vem a melodia na cabeça. Essa melodia ficou muito gravada naquela época. Então olha aí, essa cultura que valoriza o coração humano, a natureza humana, em detrimento da lei de Deus. Um outro exemplo bem rapidinho aqui, mais recente aqui em 95, um filme, desenho muito famoso aí que rodou no mundo, chamado Pocahontas. No meio do filme teve lá uma cena interessante, a famosa vovó Willow. A vovó Willow era o espírito que tinha dentro da árvore, e de repente ela vira para Pocahontas e ela começa a cantar uma música que também ficou gravada na mente de muitas crianças aí, e adultos, e a música dizia o seguinte: ouça o coração e você vai entender. Ouça o coração e você vai entender. Vejam, isso tudo é o quê? É fruto dessa cultura que se formou aí nas últimas décadas no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental. E essa cultura toda, queridos, está preparando o mundo para cumprir a profecia que Jesus disse: por se multiplicar a anomia, que é justamente a violação da lei, a negação da lei de Deus, os 10 mandamentos, o amor de quase todos vai se esfriar. Mas, continuando aqui, a minha maior tristeza, na verdade, não é o que está no mundo. A minha maior tristeza, na verdade, é ver que dentro do cristianismo, em alguns segmentos, nós vemos abertamente a defesa da anomia, ou seja, da neutralização da lei. Por exemplo, dentro de alguns segmentos do mundo evangélico protestante, algumas pessoas chegam ao ponto de defender essa crença que está aí na tela. A lei de Deus foi abolida, dizem alguns. E eu não sei como que eles conseguem chegar a essa conclusão, porque a Bíblia, Jesus Cristo deixou claro que Ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. E poderia dar um estudo bíblico aqui agora sobre isso, né? E eu sei que muita gente que está assistindo já sabe, inclusive, até os textos que podem ser usados para rebater essa ideia de que a lei de Deus, né, essa crença errada de que a lei de Deus foi abolida. Portanto, queridos, no mundo lá fora e dentro do cristianismo até, o mundo está sendo preparado para essa apostasia, essa anomia generalizada, a violação da lei de Deus e também a neutralização da lei de Deus. Portanto, já dá para a gente ter um vislumbre, né, para onde o nosso mundo está caminhando. Eu quero citar mais um texto aqui, Mateus 7:23. Mateus 7:23 diz assim: então lhes direi claramente, Jesus dizendo o que ia acontecer quando ele voltasse à terra e ele encontrasse as pessoas para poder dar o veredito final.
né? Bater o martelo e dar a sentença final para as pessoas. Ele ia separar os fiéis e os infiéis. E para os infiéis ele ia dizer o quê? Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A minha tradução aqui diz mal, mas a palavra grega é anomia, neutralização da lei de Deus, negação dos 10 mandamentos. Portanto, queridos, a característica do mundo nos dias finais, na história final desse mundo, o espírito que ia permear o mundo, o espírito da Babilônia, é um espírito anomista, ou seja, contrário aos 10 mandamentos. E aí ainda tem mais aquela passagem, né? A profecia de 2 Tessalonicenses 2, versos 3, e também o 8 e o 9, onde aparece a palavra anomos, que quer dizer aquele que viola a lei. Anomos. Então diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro tenha a apostasia, venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Então o homem da iniquidade aqui é uma tradução de anomos, aquele que viola, o violador da lei, aquele que nega a lei de Deus. Nos versos 8 e 9, como eu disse, continua o apóstolo Paulo profetizando: então será revelado o iníquo. Aqui foi traduzido como iníquo, é a palavra anomos. Ora, o aparecimento do iníquo, desse anomos, é segundo a ação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então veja, o espírito do mundo, o espírito da Babilônia, vai ser um espírito de anomia, e o espírito do anticristo vai ser um espírito também de anomos, anomia, violador da lei de Deus, negador, transgressor da lei de Deus. Então está bem claro, está bem profetizado na Bíblia, no Novo Testamento, esta rebelião final do mundo, esta apostasia contra a lei de Deus. O espírito do mundo, e aqui quando eu falo mundo, claro, a Babilônia, né, o poder do tempo do fim, o espírito do mundo no tempo do fim é um espírito anomista, é um espírito contrário à lei de Deus. Enquanto isso, o remanescente no tempo do fim, ele faz o quê? Ele guarda os mandamentos de Deus. Então olha o contraste aqui. Ao mesmo tempo que a Bíblia profetiza esse espírito anomista, determinante no tempo do fim, enquanto isso o remanescente de Deus, lá do Apocalipse 12, 17, ele vai guardar os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus ali tem a ver com os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que fala do sábado do 7º dia. Então olha que interessante isso aí. Aqui nós fechamos o segundo argumento. O segundo argumento fala da rebelião profetizada para o tempo do fim, de anomia, neutralização da lei de Deus. Se vai ter essa rebelião, foi profetizada isso, mais ainda para nós é importante determinarmos que os mandamentos de Deus para o remanescente escatológico tem a ver com os 10 mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Muito bem, aqui nós vamos então para o terceiro e último argumento, para você poder ter a certeza absoluta de que nós estamos tratando da lei de Deus lá no Apocalipse, os 10 mandamentos, né? Quando fala os mandamentos de Deus, tem a ver com a crise final. A crise final profetizada em Apocalipse 13 e 14 tem a ver com os mandamentos de Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que você já ouviu isso, mas nós vamos recapitular aqui, porque isso eu creio que é um argumento muito forte. Se vocês prestarem atenção, a gente sempre fala, né, que lá no tempo do fim vai ter uma crise, essa crise vai girar em torno principalmente da guarda do sábado, para aqueles que são fiéis, remanescentes escatológicos, e vai também ter a ver com a marca da besta, a adoração de um dia falso, o dia de domingo, um dia que não é um dia de adoração bíblico. Portanto, eu queria ampliar um pouquinho essa ideia e queria mostrar para vocês que na crise final nós não vamos só
o mundo não só vai tratar do quarto mandamento, a guarda do sábado do sétimo dia, ou então a guarda de um dia falso, o domingo. Não é só esse mandamento que estará em jogo. Na verdade, pelo menos os 4 primeiros mandamentos estarão em jogo nessa época, a época da crise final. Vamos dar uma olhadinha aqui, lá no Apocalipse, comparando com os 10 mandamentos, Êxodo 20. Lá em Apocalipse 13, verso 8, diz assim: e ela, a besta, será adorada por todos os que habitam sobre a terra. A besta será adorada. E você sabe que o primeiro mandamento de Deus diz o que exatamente? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E o Apocalipse diz que o mundo inteiro vai adorar a besta. Ora, se o mundo inteiro vai adorar a besta, significa que eles vão transgredir o primeiro mandamento, que prescreve que não devemos adorar nada mais nem ninguém a não ser o Deus verdadeiro. Então o primeiro mandamento vai ser quebrado. O segundo mandamento também será quebrado. O segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura. E o que diz lá em Apocalipse 13, 15? E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então veja, queridos, o segundo mandamento é bem claro: não farás para ti imagem para você adorar. E lá no Apocalipse será feita uma imagem, será justamente construída, levantada uma imagem, a imagem da besta, que será adorada por todos aqueles que estarão do lado da Babilônia. Então o segundo mandamento da lei de Deus também será quebrado nesse ato, nesse ato aí no fim dos tempos. O terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7. E lá no Apocalipse 13, 6, diz claramente que a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Ora, o que é blasfêmia? Blasfêmia a gente sabe, segundo a Bíblia, segundo Lucas, o Evangelho de Lucas, blasfêmia é você se colocar no lugar de Deus para fazer alguma coisa, alguma obra que só Deus pode fazer. Como por exemplo, perdoar pecados, como por exemplo, legislar. Só Deus tem esse poder de legislar. Ele criou os 10 mandamentos e ninguém mais pode mexer nos 10 mandamentos. Então quando vai um poder lá e muda um mandamento, ele está se colocando como legislador, está se colocando no lugar do próprio Deus. Então, além de ter ou de pretender perdoar pecados, esse poder ainda pretende ter o poder de mudar a lei de Deus. Ora, isso na Bíblia é blasfêmia, é você se colocar no lugar de Deus. Portanto, não só tomar o nome de Deus em vão, como tomar até o próprio lugar de Deus. O terceiro mandamento vai ser quebrado no tempo do fim. E aí nós chegamos no quarto mandamento, e esse é o que é mais conhecido: lembre-se do dia de sábado para o santificar, o sétimo dia. Em Apocalipse 13, 6, lá tem a profecia dizendo que faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, e essa marca da besta, mais uma vez a gente lembra, que será um dia falso de adoração, um dia que não está prescrito na palavra de Deus. Então vejam, o quarto mandamento vai ser quebrado também. Então nós temos aqui, queridos, pelo menos os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus sendo quebrados, anulados, violados na crise final. O primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamentos. Isso me mostra a todos nós, de que na crise final, os 10 mandamentos serão o foco principal. E se os 10 mandamentos serão o foco principal na crise, mais responsabilidade ainda temos nós como remanescentes escatológicos. O remanescente escatológico está totalmente ligado à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Ele vai demonstrar a sua lealdade a Deus, guardando os 10 mandamentos da lei de Deus.
Queridos, não é maravilhoso nós sabermos isso, que pela Bíblia nós podemos analisar, podemos entender e não ter nenhuma dúvida, ficar claro na nossa mente que os mandamentos de Deus têm a ver com a lei, com os 10 mandamentos, e de que essa é a característica principal do remanescente escatológico. É uma maravilha nós sabermos isso. Lembrando que possuir a marca, ou então o nome da besta, como diz o Apocalipse, significará se identificar por completo com o seu propósito, as suas intenções, as suas crenças e até o seu espírito. Então, só por esse enunciado aqui, nós já podemos entender que todos aqueles que estiverem debaixo do poder da Babilônia na crise final, eles vão se identificar com a marca ou o nome da besta, com os seus propósitos, com as suas crenças, e principalmente com esse espírito de anomia, esse espírito de neutralização da lei, que está tomando corpo no mundo inteiro, lá fora no mundo, e infelizmente até dentro do cristianismo. Neutralização dos 10 mandamentos. Queridos, Jesus foi bem claro quando ele disse em João 14, verso 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Obediência aos mandamentos, aos 10 mandamentos, é uma questão de lealdade, é uma questão de prova de amor a Deus. E nessa noite eu gostaria de terminar aqui fazendo um convite para você que está assistindo aí esta maratona espiritual falando sobre o remanescente de Deus, fazer um convite para que você tenha o seu coração aberto, para que você deixe o Espírito Santo colocar em você essa lealdade aos 10 mandamentos. Deus prometeu que ia colocar em nós um novo coração capaz de obedecer, capaz de amar. Então, se você tem alguma dificuldade com algum mandamento de Deus, dos 10, peça agora ao Espírito Santo que lhe dê um novo coração capaz de amar a Deus, capaz de seguir os mandamentos de Deus, para que você também seja um remanescente escatológico fiel, para que você esteja ligado com esse espírito de fidelidade do remanescente, porque lá fora, a Babilônia toda vai ter um espírito, ou vai demonstrar um espírito anomista, contrário à lei de Deus, violando os 10 mandamentos. Queridos, eu quero deixar aqui esse convite com você, esse desafio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus abençoe você, seu lar, sua família, lhe dê grandes bênçãos, e a todos aqueles que o cercam também. Que a paz de Deus esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém.